Exu é o que caminha na frente, limpando estrada, cortando demanda, apontando a direção. Exu é firmeza, é justiça, é equilíbrio. Exu não é não é o que muitos dizem, o que muitos propagam, né? Exu é o que muitos não têm coragem de conhecer. Ele é o mensageiro que leva e traz o recado, o que guarda a cada passo da nossa vida, da nossa estrada, não tenha dúvida disso. Quando tudo parece ser fechado, é Exu que gira a chave. Eu não sei qual que é o seu problema nesse instante, qual que é a sua labuta diária, a sua dificuldade, qual que é a sua dor, ou até mesmo a tua alegria, mas Exu pode virar essa chave. Quando o medo bate, é Exu que firma o nosso peito, nossa coragem. Ele ensina com riso, com firmeza e com espelho, né? Que a gente possa se olhar e se corrigir. Mas nunca com mentira, porque Exu é a verdade. Laroi Exu, Mojubá. Exu é Mojubá. A vela que a gente sempre coloca na nossa casa é sim a vela preta, pedindo proteção, pedindo a estabilidade, a segurança, o amparo. Quando não tem problema nenhum você colocar a vela vermelha, pedindo coragem, disposição, amor, né? A vela branca, a serenidade, a paz da nossa mente que a gente tanto precisa, a nossa cura espiritual, a lilás também para transmutar todas as energias, todos os raios. Lembrando que Exu trabalha junto com todos os orixás. E aí, se você não tem vela nenhuma, tem uma cachaçinha, uma aguardente, né? Tudo que é da cana. Ah, mas eu sou vegano, na minha casa a gente não coloca bebida. Coloca para o Exu até mesmo um caldo de cana que você oferendar, vale a tua fé, vale a tua devoção. Hoje, você tem um copo com água, oferece um copo com água aí, pede. E se você quer uma limpeza na sua casa, pede que seja energizado, fluidificado, para que você possa jogar depois, borrifar nos cantos da sua casa. Isso tem um poder de limpeza extraordinária, visto que Exu é uma das entidades que trabalha fazendo a limpeza do ambiente, a limpeza de todas as miasmas, energias que a gente não precisa mais. Que Exu possa limpar cada cantinho e que a gente possa ter em mente o quanto é importante a gente ir desmistificando tudo que a gente ouve, vê falando de Exu, no sentido de até mesmo de falta de respeito, de entendimento, e o quanto é importante a gente precisa estudar, compreender essa energia, compreender essa força, que é tanta consciência, que é tanto amor, que é sobretudo uma entidade que nos transforma, assim, que nos protege, que protege a nossa caminhada, os nossos dias, e ajuda, assim, a gente abrindo caminhos, trazendo novos ares, ajuda na nossa comunicação, né? Se a gente pensa em Exu como um comunicador, e o quanto é importante a nossa comunicação, até mesmo com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com aquilo que a gente coloca em foco, com aquilo que a gente deseja. Hoje o que a gente assiste de pessoas com dificuldade, problemas mental, emocional, depressão, e tomando remédio para ter foco, Exu vai ajudar a gente, inclusive em todas essas áreas, mas é preciso a gente ter essa devoção, ter esse respeito, pedir e aprender com tudo aquilo que acontece na nossa vida, com tudo aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. E é bem importante a gente enfatizar que Exu não é diabo, né? A gente tem que entender que a nossa religião não prega o diabo, a gente não acredita em inferno. Quem dera a gente pregar sobre o diabo. Então a gente tem que entender que Exu é uma sombra que está na gente, e a gente precisa evoluir, se desenvolver cada vez mais. E é tudo aquilo que a gente tem de negativo? Sim, mas esse negativo não é Exu, esse negativo é as nossas ausências, as nossas falhas, as nossas deficiências. São situações que a gente ainda precisa trabalhar, que a gente precisa ordenar. E claro que Exu, pela ordem, equilíbrio, pela justiça, vai colocando as coisas no seu chão e fazendo com que a gente aprenda o que a gente precisa aprender. Sendo ele um mensageiro dos planos, matéria, né? Céu, terra, matéria e espírito, é claro que ele vai trazer essa mensagem, essa força, e fazer todo esse elo de ligação. E aí a importância da gente entender Exu, da gente buscar essa energia, mas sempre com muita
magnitude espiritual e percebendo o quanto essas entidades trabalham para a nossa evolução e jamais para a nossa destruição, não tenha dúvida disso. Sendo ele o grande abridor de caminhos, a chave que abre porta para a gente, é preciso a gente escutar a mensagem de Exu, escutar os ensinamentos de Exu e escutar através daquilo que a vida está nos apresentando. De repente, nesse momento, você se encontra num leito de hospital e aí te aquieta o teu espírito, aquieta o teu coração. Não dá para fazer muito, exceto você vibrar pela sua cura, exceto você colaborar com todos aqueles profissionais que estão trabalhando, se dedicando para o seu bem-estar. Nesse momento você se encontra às vezes desempregado. O que você precisa fazer para que venha o trabalho? Exu é trabalho, Exu é disposição, Exu é motivação para aquilo que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa abrir a porta, a gente precisa realmente usar a chave, a gente precisa se comunicar, manifestar, né? Você tem sido amparado, ajudado por Exu? Muitas das vezes a gente só pede, a gente só acende a vela, faz oferenda, a gente conversa, a gente bate o paó, a gente faz lá uma leme, rezando, mas o que a gente já tem feito de gratidão, colocado realmente nesse mês uma oferenda para agradecer tantas coisas que deixaram de acontecer com a gente graças à proteção dessa entidade. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente pensa em Exu, aqui a gente está falando de Exu Orixá, a divindade maior que trabalha nessa irradiação de Santo Antônio. A gente está pensando de uma divindade que traz toda essa luz, essa âncora de segurança, de estabilidade, de eloquência pela vida, de entendimento, que você não é só matéria. Mas se a gente vai para o terreiro, pensar nas entidades que nos atendem, aquele guia que vem em terra, ora como seu tranca-rua, ora como seu tiriri, ora como tata caveira, o quanto essas entidades às vezes já têm conhecimento e traz ensinamento para a gente. E aí ele vai usar os seus elementos, como o seu charuto, às vezes uma bengala, às vezes uma capa, um adereço para que ele possa ter fundamento e fazer o seu trabalho. Isso são ritos e são necessários às vezes para que a gente mesmo acredite, entenda que ali tem um Exu trabalhando e a gente passa a crer. Agora, esses elementos todos, Exu não precisa disso. Ele precisa do nosso respeito, do nosso entendimento, que essa força está presente na nossa vida, né? E aí, o fato de você numa encruza lembrar que ali é um ponto de força de Exu, você está lembrando o respeito que você precisa ter. E vivenciar. A gente fala muito aqui que Exu é espelho, né? E aí, como que eu tenho que olhado para esse espelho? O que eu enxergo no espelho? A primeira imagem que a gente enxerga é a nossa. A primeira fala, quando eu falo aqui, o primeiro ouvido a escutar a minha fala são os meus. Então, se a minha fala não faz sentido para o meu ouvido, não tem sentido nenhum. E aí as minhas ações vão em busca daquilo que eu preciso, mas tem sempre, cada escolha tem uma consequência. As minhas escolhas têm vindo de encontro à minha transformação, à minha melhora, à minha evolução. E aí Exu vai nos alertar sobre isso, não tenha dúvida, né? Alguém pergunta sobre a oferenda. A gente faz sempre um padê de Exu, a gente sempre coloca o padê, a oferenda. Maior oferenda é a intenção da oferenda, mas é importante a gente fazer a oferenda. Quando você faz essa oferenda, você cria um rito de encontro, uma conexão de encontro, né? A gente pode colocar flores sim para Exu, cravo, não tem problema nenhum. Geralmente na encruzilhada, no cemitério, na porta do cemitério. Alguns cemitérios têm a oportunidade de ter lá o cruzeiro, e aí você pede licença às almas, pode colocar também, não tem problema, né? Sempre a gente lembra que você não deve fazer a entrega das suas oferendas na porta da casa das pessoas, na porta da casa de empresa. Aqui em São Paulo tem o Vale dos Orixás de Santo André, tem Juquitiba, né? A gente tem a roça de Caboclo, o terreiro onde você frequenta, tem lá a trunqueira, onde tem um ponto de força de Exu, e ali a gente deve fazer as nossas oferendas. Quando começamos hoje, eu falei, se você tem vontade, sente na energia de colocar uma vela vermelha, não tem problema, pedindo força, pedindo coragem, pedindo até mesmo a proteção e abertura de caminhos, pedindo amor. Sim, quando a gente fala de amor, é muito além dos nossos afetos, né?
principalmente a paixão pela vida, a paixão por nós, a vela preta assim vai nos proteger, vai quebrar as demandas, vai ajudar a dar segurança, dar estabilidade, afastar as energias que por nossas livre escolha a gente se aproxima da gente, né? Aquela história, por onde você anda, com como você tem andado, com quem você tem andado, quais são os seus atos, né? Principalmente se a gente repete vícios, se a gente repete atos nossos que nos destrói. E aí, naturalmente, a gente está atraindo do nosso lado energias, padrões de vibrações, entidades essas que alimentam-se dessas energias. Energias essas, o vício de toda forma, o vício da gula, da bebida, da qualquer entorpecência que leva você à sua degradação, à sua escravidão. Porque tudo aquilo que a gente repete como erro, na verdade nos faz escravo, assim como o dinheiro, né? Nos escraviza. A sede pela posse, a sede pelo poder. E Exu vem trazer para a gente a responsabilidade diante de todas as situações que a gente vivencia. Quando a gente perde a paz, a gente geralmente acende a vela para Exu branca. E é muito comum, né? Principalmente na Umbanda, a gente acender o branco para Oxalá. E claro, sempre a gente vai pôr a velinha branca para Oxalá. Mas eu, na minha casa, particularmente, só acendo vela branca para Exu. A gente tem uma trunqueira, tem o terreiro, então a vela preta eu ponho no terreiro. Para mim, em casa, sempre funciona muito mais. Exu trabalha também a sua paz. Exu te traz a segurança. Exu te traz a proteção. E o raio branco é a luz que está todas as cores ali nele. Quando a gente pensa no branco, a gente equaliza, né? Uma das coisas mais lindas da nossa religião é todos nós de branco. Quando a gente está de branco, a gente se torna universalista, todos iguais. A gente se coloca na mesma, indiferente de padrão social, econômico, a gente está todos com a mesma vestimenta. E aí você vai encontrar nos terreiros de Umbanda pessoas com cargo social, com tarefas ou com grandes missões na terra, ou com grandes profissão, todo de branco, ali faxinando o terreiro, garimpando. Você vai encontrar pessoas de todas as classes sociais fazendo as diversas tarefas. E Exu, quando a gente pensa em Exu, é a simplicidade do nosso ser. A força maior de Exu está na gargalhada, sim, a gente poderia dizer, está na sua presença, mas a força maior de Exu é a moral que ele traz. E aí a gente pensa muito pelo medo, né? Porque a gente tende a ouvir muito pelo medo que foi impregnado. E aí muitos pregam o diabo para que você tenha medo de ir para o inferno e pagar, né? Muitos pregam a maldição: se você não agrada Exu, você vai ser condenado. A força de Exu não deve estar no medo que a gente tem de nada. A força de Exu é na sua presença. A moral que ele traz diante do seu ato. Imaginar uma entidade que trabalha com todos os orixás, que trabalha com todas as divindades, né? É aquele que vem primeiro, é aquele que come primeiro. E aí é bem importante a gente pensar naquilo que a gente tem alimentado para Exu, naquilo que a gente tem alimentado nas nossas mentes e aquilo que a gente tem trabalhado. Já desse a minha filha compartilhou comigo uma frase, uma música, né? E achei bem interessante, quero dividir com vocês. E é muito disso que eu estou falando. Se a gente é uma música, se não me engano, não vou lembrar aqui o autor. Se a Marlise estiverem nos assistindo, me manda aí o nome do autor pra gente, do cantor, onde ele diz assim: Exu era o filho caçula de Iemanjá e Orumilá. Sim, nos contos, nos stands, a gente vai ver toda essa história. Irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. Exu comia de tudo. Sua fome era incontrolável. Comeu todos os animais da aldeia em que vivia, comeu-os de 4 pés, comeu-os de pena, comeu o cereal, a fruta, o inhame, a pimenta. Bebeu toda a cerveja, toda a cachaça, todo o vinho, ingeriu todo o azeite de dendê e todos os obis. Quanto mais comia, mais fome Exu sentia. Isso é um itã, é um conto, é um poema, uma música, mas para que a gente possa entender que aquilo que a gente oferendar a Exu, ele vai receber.
Aí a gente tem um provérbio que diz, né, a boca que tudo come. E aí o que a gente tem alimentado? Então o que a gente precisa lembrar, e tem uma frase que a gente tem dito esses dias que é assim: Exu, né, ele tem a capacidade de entrar no nosso mundo interno, nas nossas sombras, e fazer chover. Porque Exu é a força maior que transborda energia, vigor, vitalidade. E é isso que a gente tem precisado. No mundo onde as pessoas estão bastante preocupadas, e por mais incrível que a gente pensa, essa é a nossa consciência. Se preocupar muito com o meio ambiente, se preocupar com tudo que tem acontecido na nossa mãe natureza. E aí quando a gente fala de Exu, a gente tem que pensar em meio ambiente, sim, porque é a vida, é a energia, é o movimento, é o caminho, é toda energia, é o fogo que surge dentro da terra, os grandes vulcões, que surge a vida. Dali vem os minérios e tudo que vai se transformando. Quando a gente pensa no meio ambiente, é mais que aquela árvore que a gente planta na porta da nossa casa, que a maioria de nós nunca plantou. E a gente precisa ter essa consciência. Mas é aquele tanto de coisa que você tem jogado no lixo, produzido todos os dias, o quanto você tem jogado fora coisas, né? E aí quando a gente pensa em toda essa área econômica, alimentação, o quanto a gente joga de fora de alimento, e quanta gente passando fome. Mas vestimenta, roupa, é uma das coisas que mais polui o planeta Terra. Quantas e quantas indústrias, aquela peça que não serviu, leva para queimar, e quantas peças a gente joga fora, a gente acumula nos nossos guarda-roupa, precisando transmutar energia, mudar energia, movimentar, e a gente acha que não, que atrapalhar o planeta é só a gente não cortar as árvores, a gente cuidar da nossa árvorezinha, mas a gente não cuida nem do nosso guarda-roupa direito. Precisa? Será que você precisa de fato ter toda a roupa que você tem nesse tempo onde tanta gente passa frio nesse instante? E aí mais, a tua roupa fica ali, como você recicla ela depois? E aí vai-se embora. Nosso mental, nesse tempo de guerra, nessas guerras insanas que a gente assiste, nenhuma delas é positiva, mas todas elas alimentando o ego do homem, a vaidade, o poder, né? Esse poder absoluto, quem é que tem mais força, quem que domina mais. Que Exu cuide das nossas mentes, cuide da nossa consciência, para que a gente continue produzindo coisas que agregam o ser humano.